Obrigado pelo convite, cara. Pode crer. Galera, tô começando essa videoaula aí que eu tinha avisado vocês já, né? Falei que há umas 2 semanas atrás já falei que ia rolar. Tá divulgada, né? Quem não ficou sabendo, tem gente que me reclama depois, não fiquei sabendo. Não ficou sabendo porque não quis, porque eu avisei, tá? E eu tô trazendo então um amigo meu aqui, o Thiago, tá? Um amigo de longa data, acho que é o amigo mais antigo aí que eu tenho, tá? E a gente tá num lugar diferente, acho que vocês já perceberam aí, não é o meu quarto, mas é a Oreo Livros, aqui na frente do Vera Cruz, ó, a loja do Thiago aqui. Tá? Faz propaganda já. Já fiz propaganda, depois eu vou fazer propaganda pra caralho. Na verdade eu tô ganhando um dinheirinho pra fazer propaganda, merchan, né? Galera, hoje a aula é sobre iluminismo, história, filosofia e tudo mais que o iluminismo traz junto, né? Ó, o Iago tá acenando lá, ei Iago. E então, Tito, se apresenta aí, o que tu faz da vida, o que tu estuda, qual é que é o teu rolê? Bom, galera, meu nome é Thiago, né? Muitos de vocês já me conhecem. E eu sou acadêmico do mestrado em Direitos Humanos, entendeu? Então o Jean me convidou pra gente falar um pouquinho, ele vai falar um pouco do tema mais da história dele, do iluminismo. E eu vou conversar com vocês um pouco, a gente vai conversar aqui sobre a parte linkada aos direitos humanos que fala sobre isso, entendeu? Isso aí. Então, o Thiago, como estudioso dessa área dos direitos humanos, que também tem a ver um pouco com essa, bastante, na verdade, com essa filosofia e essa parte da história que eu vou trabalhar, vai vir aqui tirar algumas dúvidas também nossas, né? Dúvidas que são mais teóricas, mais reflexivas, mas também algumas dúvidas que são, como é que eu posso dizer assim, mais do senso comum, algumas confusões que o pessoal faz, assim, o Thiago vai tentar dar uma clareada para nós aí, tá? Então, iniciando um pouco pelo quadro histórico do momento no qual a gente vai falar. Eu peguei uma mania, não sei, tipo, eu peguei uma mania desde que eu comecei a dar aula, as primeiras aulas que eu fui dar, assim, na vida, geralmente eu chegava numa escola, tá? E daí eu perguntava, hoje a gente vai, então, começar com um assunto que é, sei lá, Idade Média. E daí, tipo, bom, geralmente tem que saber o que a galera já sabe sobre aquilo, né? Tu pergunta, o que você sabe, E a galera sempre ficava meio assim, então no déficit dos alunos eu comecei a perceber que eu precisava explicar o momento anterior, tá? E pelas diferenças de um momento e do outro dava para traçar os perfis, daí para explicar o que eu queria. Então eu peguei essa mania e eu não consigo mais explicar as paradas sem ser dessa forma. Então, para falar um pouquinho do iluminismo, eu gostaria de falar também do absolutismo, tá? Que é uma outra história aí, mas que vai confrontar diretamente com o iluminismo, tá? O absolutismo, não sei se você sabe, né, ou qual é que é o rolê. Não sei se você sabe também, Tito. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Conheço um pouco desse. O absolutismo, na verdade, é uma grande tendência aí do pessoal lá que se formou pela Idade Média, que tem a ver com o empoderamento dos reis, né? O poder absoluto dos reis. Então, por um bom tempo na Europa, principalmente, o absolutismo, né, trouxe uma questão econômica para a Europa. Então, o rei se metia na economia, né? Era ele, tudo passava por ele, o Estado era ele. Temos um exemplo bem forte do absolutismo, que é o Luís XIV da França. Você já ouviu falar? O absolutismo é o poder total mesmo. Poder né? total, cara. Poder absoluto e restrito de uma pessoa. De uma pessoa, assim. E essa pessoa, ela geralmente, que era o rei, né? Ela representava, ela personificava o Estado. Então tem uma frase do Luís XIV, do Rei Sol da França, o Esplêndido, né? Que ele dizia assim, a frase é muito conhecida, que é o Estado sou eu. Então, porra, caralho, tipo, o Estado é ele, assim, sabe? Não, tipo, ele não tá ali gerenciando o Estado, ele é o Estado. Então ele manda, ele faz acontecer, né? Bom, o iluminismo vai ser justamente uma tendência e uma corrente filosófica que vai vir para quebrar com isso. Tanto na economia, quanto na ética, quanto na religião, quanto na política, em vários âmbitos aí do mundo humano. Então o iluminismo, ele começa, né... não dá para dizer exatamente quando que começa, porque é uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento, mas ela vem lá, eu poderia dizer que ela tem as suas raízes no Renascimento, que é quando vem os humanistas, quando começam a dar valor à vida humana, ao ser humano, começam a colocar o ser humano num lugar de importância, né? Se lá na Idade Média, por exemplo, Deus ocupava um lugar importante num pedestal, assim, o humano começa a ocupar esse local importante nesse pedestal. Então o ser humano é o pica das galáxias, empoderado pela razão,
Razão é a palavra, né? Conhecimento, razão, racionalismo. Tanto que o século XVIII é chamado de século das luzes, não é à toa, né? Essa luz representa a razão e tudo isso aí. Bom, dentro do iluminismo, a gente pode pegar assim, ó, alguns momentos históricos, algumas ideias aí para traçar um perfil para vocês. Bom, Inglaterra, por exemplo. Tá? Inglaterra tem um senhorzinho chamado John Locke, tá? Um dos pais do liberalismo. E o John Locke ele é um cara que lutou muito contra a tirania. Para vocês terem uma ideia, o John Locke ele vai estar no mesmo navio, tá? Vindo para a Inglaterra depois do exílio. Ele volta para a Inglaterra junto com o Guilherme de Orange, né? Que é o cara então lá que está ligado ao enfraquecimento do poder do rei, né? E o parlamento da Inglaterra começa a criar poder aí através desse momento histórico. Bom, a Inglaterra também tem uma tendência de aos poucos ir acabando com o poder do rei, né? Eu acho que o Thiago pode me falar um pouquinho, não sei, acho que tu entende um pouco daquela questão da Carta Magna que fizeram o rei assinar, que é um documento muito importante. Qual é que é, o que isso representa para nós, assim, o fato de nobres se juntarem para diminuir o poder de uma pessoa só? É que se tu for ver mesmo de uma perspectiva histórica, eu sei que é essa a tua área, mas a gente acaba conhecendo um pouco, né? Claro. Essas grandes revoluções, elas sempre vieram com muito sangue, né? Muita luta. Porque, que nem o Jean falou, existe um poder absoluto, né? Um poder de um monarca. Inclusive, eu acho que hoje em dia, existem as monarquias hoje em dia, mas se eu não estou errado, não existe mais nada que seja como daquela época, né? E quando você coloca uma carta que é com os direitos, e tu faz isso virar positivado, virar direito, sabe? Quando tu positiva documento, algo. né? Tipo... Exato. Quando tu pega um documento e diz isso agora é direito, isso faz uma revolução ser realmente afirmada, entendeu? Aqui começa algo, porque isso virou uma lei, isso virou parte do ordenamento jurídico do local. E isso é muito importante para legitimar a revolução e as ideias. Então, tu colocá-las no papel e dizer, é aqui que estão as novas diretrizes do mundo, como vai ser a partir de agora. Que nem a gente vai falar um pouco depois da Declaração dos Direitos Humanos e tal. Isso vai um assunto para depois, mas é análogo a isso. É uma positivação do que deve ser feito no novo ordenamento, né? Show de bola, é uma questão de documentação, né? De ter uma questão no papel mesmo, né? Tem Exato. várias declarações, depois vamos retomar isso, declarações e, né, enfim, vários documentos são importantes, né? Só que cabe lembrar também que na história, detalhe aí, o rei João da Inglaterra, quando assinaram esse primeiro documento aí, o que ele fez com o documento? Ele praticamente limpou a bunda, né? Porque ele não deu muita importância a isso. Mas, historicamente, tem um peso essa Carta Magna aí, porque demonstra essa ideia que o Thiago explicou para nós, essa vontade, pelo menos, de fazer alguma coisa concretizada nesse sentido. Então, ela tem essa importância aí. Bom, Inglaterra, demos um exemplo. Mas o exemplo maior de iluminismo aí, que para mim, né, representa é a questão dos Estados Unidos, tá? Independência dos Estados Unidos, que também tem uma revolução e tem um documento depois, e a França, tá? A França na Revolução Francesa. Revolução Francesa é muito massa, tá? A Revolução Francesa é muito massa e independência dos Estados Unidos também, por quê? Vocês notam nesses documentos dos quais a gente vai falar depois, nesses documentos a gente pode ver o quê? A gente pode ver claramente uma filosofia iluminista escrita ali, ó. Se tu estuda em filosofia lá, a filosofia do Rousseau era essa, o Locke dizia tal coisa, o Estado é fundamentado por isso, tarará. Essas ideias aparecem claramente, assim, né, nessas declarações das quais a gente vai falar. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acontece na França. Então, assim, ó, onde que eu vejo essas filosofias, Jean? Não tô com preguiça de ler o Rousseau inteiro. Olha esses documentos porque tá lá, sabe? Tá estampado ali. Né? Então, qual que é o grande exemplo do iluminismo pelos Estados Unidos, por exemplo? A ideia da educação, tá? A ideia da formação, da leitura, da racionalidade humana, das luzes. Por quê? Apesar de serem colônias nos Estados Unidos naquela época, colônias da Inglaterra, eles tinham uma cultura de educação muito forte, uma cultura de leitura, eles tinham um ótimo sistema de correios, de jornais, né? Benjamin Franklin, inclusive, ajudou muito nesse sentido. E o que acontece? Se divulga muito facilmente aquelas ideias que vinham da Europa, sabe? Então, tipo, os caras estavam lá na Europa, o foco irradiador do iluminismo é a Europa.
Então o pessoal se escondia, tal, alguns nos mosteiros escondidos durante a noite, porque se o rei soubesse também era guilhotinado ainda não, né, mas era enforcado, era queimado, enfim, traição ao rei. E essa filosofia, de alguma forma, ela vem aqui para a América, o que é fantástico, e mobiliza uma nação. Uma nação que não existia vai começar a nascer. Olha que legal. Então, a revolução de independência dos Estados Unidos é muito importante porque ela traz essa questão educacional, né, da leitura, da divulgação de ideias iluministas. E, enfim, eles lutam contra um rei que tinha poder absoluto. Eles lutam contra um rei que tinha uma série, então, de regras e normas em questão econômica que os colonos da América, né, das 13 colônias dos Estados Unidos, não queriam mais cumprir. Então, olha assim, é como se o cara lá dissesse, ó, é assim, é assado, eu vou botar taxa nisso, vou botar taxa naquilo, e os caras não tinham representação política nenhuma, sabe? O que tu imaginaria de um país assim que está em ascensão, que de fato trabalhou para conquistar várias coisas, para, né, uma nação que está nascendo ali, e um cara lá do outro lado do oceano, tu não tem representatividade nenhuma num parlamento, que manda em você, que pega taxa conforme quer, né? Então era uma situação meio insustentável. Pois é, por isso que eles tiveram que se insurgir, né? Eles têm que criar uma guerra para tirar isso, tirar isso, esse ordenamento deles e criar o seu próprio, assim. E tu sabe que hoje em dia a gente tem uma discussão muito latente, assim, na academia e nos livros, assim, que é uma discussão que ela não é tão nova, mas numa perspectiva histórica ela é muito nova, de uma questão descolonial, que o que se fala é o seguinte, ó, toda a nossa filosofia, toda a nosso ordenamento jurídico, tudo que a gente tem, por exemplo, vou usar o Brasil como exemplo, é algo que foi importado de fora, né? Veio da Europa. No próprio sistema jurídico, Alemanha, a filosofia, é tudo importado. E o que se diz agora? Talvez possa ser necessário que se crie aqui a filosofia e se crie aqui um próprio jeito de ver as coisas conforme a gente vê, não algo importado. Isso é uma coisa que a galera está conversar agora bastante, é bem interessante. Claro que é uma discussão de horas, é uma coisa que tem que se aprofundar, mas é bem interessante. Só para, caso vocês tenham algum interesse em pesquisar, vocês podem pesquisar por pensamento descolonial, é uma coisa bem interessante para se inteirar sobre o assunto. Show de bola. Teria alguma obra assim que tu lembra de cabeça ou é uma parada mais geral assim Tem agora? muitos artigos, tu pode colocar no Google Acadêmico, bota pensamento descolonial, você vai achar bastante coisa lá, bem interessante. Oh, legal, legal. Sabe que se falava nisso também, mas não na questão tão filosófica e jurídica, nessa questão de descolonização, no sentido da modernização do Brasil. Tem um historiador brasileiro, né, que é o Darcy Ribeiro, importantíssimo. O Darcy Ribeiro é um dos fundamentais aí. E o Darcy Ribeiro ele trabalhava muito com essa ideia de que o Brasil ele sofreu, e não só o Brasil, né, vários países foram colonizados, eles sofreram uma modernização que foi feita às pressas, sabe? Então, tipo, na Europa os países passaram por etapas, suas revoluções, o povo fez isso. Então, isso que é legal, tipo, a revolução da independência dos Estados Unidos veio de baixo, eles puxaram a revolução para a independência. Isso cria uma narrativa, né? Isso cria um desejo, cria um anseio do povo, entendeu? Isso é importante para criar o que virá a ser o futuro, sabe? Cria a própria cidadania, né? Cria um sentimento. Por isso que hoje vocês podem notar que os Estados Unidos eles têm todo esse lance patriótico, né? Eles têm bandeiras nas casas, eles têm, assim, o 4 de julho é o feriado mais importante, eles são patriotas ao extremo, porque essa personalidade deles foi construída com as mortes e com a luta que foi necessária para eles saírem de todo aquele esquema colonialista que era da Inglaterra, né? Exato, exato. O que eu acho até um pouco... O cara vê de fora, às vezes, tem certas coisas, eu acho até meio escroto, assim. Eu também acho um pouco patético. É, meio patético, mas... por outro lado, é bem compreensível, né? Até certo ponto. Tem assim, uma razão pra Tem isso. uma razão, e eu entendo e até defendo esse tipo, bom, né? Queria que pelo menos o nosso processo civilizatório, da modernização do Brasil também tivesse esse envolvimento do povo, né? Mas o que os historiadores falam, né? Tipo o Sérgio Buarque de Holanda, o Darcy Ribeiro, eles falam que foram todos processos que foram feitos de cima para baixo e não de baixo para cima. Ou seja, imagina a pirâmide social, né? Foi um processo, a independência do Brasil, a implantação da República, foram coisas então que têm a ver com o ideal iluminista, só que foram feitos por uma elite ligada à própria coroa, tu entende? E daí então, já se criam interesses que se perpetuam, né? Exato, exato. E é isso que tu acaba notando facilmente, assim, quando tu abre um jornal, sabe? Se criam interesses que se perpetuam conforme não vem de cima e não de baixo, né? Exato, exato. Bom, a Revolução Francesa, então, voltando um pouquinho,
ela é um exemplo master, assim, porque acontecem coisas fundamentais, né? Uma delas é a reunião, tá, da Assembleia dos Estados Gerais, que não acontecia há anos, há séculos já na França, que era a reunião dos representantes das três classes sociais. Primeiro estado e segundo estado era clero e burguesia. Clero e coroa, tá? Parcela sim da população. Agora, o terceiro estado incluía todo o resto. Todos que trabalhavam de alguma forma e todos que geravam alguma renda, alguma riqueza para o país de alguma forma. E aí incluía desde camponês, o carinha que faz o sapato, o carinha que faz roupa, o carinha que constrói casa, até a burguesia. Inclusive a alta burguesia. E se for pensar, isso não mudou tanto assim, né? Exato. Se tu for pensar mesmo, assim, fazer uma análise, não é tão diferente. Claro que é muito diferente contexto histórico, mas a estruturação da coisa não é tão diferente assim. Não é tão diferente. Então, o que acontece? Há uma revolta desse terceiro estado, obviamente encabeçado pela burguesia, porque quem que eram os iluministas? Os iluministas eram burgueses, bem na real. Os iluministas eram dessa classe da burguesia, querendo ou não. E são eles, então, que encabeçam esse movimento iluminista, da filosofia do Rousseau, da filosofia do Locke, e trazem isso à tona para ser feito de verdade. Primeiro eles tentam resolver politicamente. O rei, então, totalmente intransigente, ferra com todas as tentativas políticas na França nesse momento, e aí acontece uma coisa muito famosa, que é a tomada da Bastilha. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu né? falar. Tomada da Bastilha é quando o povo, então, se emputece, sai nas ruas, assalta os quartéis generais da França, tá? Pega a arma, então, e sai para... acaba com os soldados, a guarnição que o rei tinha feito, e vai até a Bastilha, né? Vai até a Bastilha, que é uma representação do absolutismo em pedras, né? Em castelo, em arquitetura. Aquele castelo, aquela fortaleza que é a Bastilha, ela representava toda a opressão do rei, porque ele era uma prisão, era onde torturavam pessoas, era onde pegavam presos políticos. É onde se fazia tudo aquilo que é contrário, eu acho, aos direitos humanos, entende? E toda revolução tem os seus símbolos, né? Pode ser um prédio, pode ser uma pessoa, mas tem seus símbolos. No caso, seria um lugar assim, né? Exato. Então, a Bastilha é esse lugar, assim, de opressão, né? Lugar de opressão. E eles vão exatamente lá e tomam esse lugar, destroem, matam os guardas, enfim. Isso era um sinal de que o povo estava ali e que o rei já não mandava tanto assim. Então, politicamente, se conseguem algumas vitórias, né? Até o momento em que o rei novamente tenta atrair o povo, tenta fugir, pegam ele e tudo mais. E nesse sentido, o que fazem? Né? Pegam um rei e tem a ideia genial de julgar ele, olha só, um rei que vai ser julgado na justiça como um cidadão qualquer. Começa a se nunca criar, visto antes, né? começa a se criar uma ideia de cidadania. Então, uma coisa legal da França é que eles forçam isso, né? Isso a gente lê um pouco, que eles forçam uma ideia de cidadão. Tipo, eu encontro o Thiago na rua, eu falo: "Oi, cidadão Thiago". Eu falo assim pra ele, eu não falo Thiago, eu falo: "Oi, cidadão Thiago", pra forçar a palavra cidadão, pra forçar essa ideia de cidadania. Eu não sabia Porque disso. agora eles não são mais súditos, eles são cidadãos. Então o rei é julgado como um cidadão de forma igual, traidor da pátria, pelas leis deles na época, claro que é violento, era pena de morte ainda, mas olha o legal, a guilhotina vem para trazer uma morte igual e indolor. Igual e indolor. Então, pensando juridicamente, o que poderia me dizer disso? Olha só, pergunta minha, assim, ó, pensando pela visão dos direitos humanos aí, apesar da pena de morte ser algo bem extremo, né? No contexto deles, a ideia deles pegarem e, bom, vamos criar um instrumento para julgar as pessoas de forma igual, que todos vão morrer rapidamente e sem dor. É que se for pensar mesmo, só por se criar um instrumento para julgar um rei, isso já é uma coisa que hoje em dia a gente pensa, não é uma coisa tão revolucionária assim, não É que ela parece foi ser. criada pro rei, sabe? Sim, mas isso aconteceu. Isso tá. não é nada tão grandioso hoje, pensando no pensamento nosso que a gente tem. Só que se for pensar num pensamento daquela época, é quase algo impossível, é quase julgar um deus, né, cara? Porque é um ser onipotente, é um ser que detém todo o poder do Estado e ele que nem ele falou, ele tem servos, né? Ele não tem companheiros de vivência. E como eu posso falar pra vocês? Claro, são outros tempos, né?
Eu, pessoalmente, não sou a favor de pessoas sendo guilhotinadas, entendeu? Exato, também Ou não. pessoas em cadeiras elétricas. Eu sou uma pessoa que não sou a favor disso. Claro, são outros tempos, isso aconteceu, isso é um fato histórico. Talvez pudesse ter sido diferente, talvez pudesse. Mas isso a gente nunca vai saber, né? Exato. Mas eu acho muito legal a questão de deles terem aos poucos abolindo essa ideia da dor e do sofrimento. A nossa Vou amiga abrir. lá. O Thiago vai abrir ali para uma amiga nossa que chegou, tá? E eu continuo aí, logo ele volta. Nesse sentido, cabe dizer algumas coisinhas aí sobre esse momento. O... Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Voltaire, tá? Voltaire é um iluminista também. E o Voltaire, nesse momento, ele começa na justiça, e aí que tá, depois o Thiago vai vir falar um pouquinho também, acho que a opinião dele nisso. O Voltaire, ele começa a fazer todo um movimento, né? Todo um movimento em torno do quê? Em torno da tortura, tá? Ele começa a querer abolir a tortura, cara, assim, ó, e obviamente no início a tortura não era o maior dos problemas, tá? Porque o Voltaire é um cara que trabalha muito na ideia de permitir as pessoas, né, ter a própria opinião, acreditar no que quiser, né? E aí, Johnny tá. E aí falando assim, ó, tu pode acreditar no que tu quiser, tu pode ter a religião que tu quiser. O Voltaire começou a achar estranho que, tipo, você ia ser julgado por um crime que tem a ver com religião. Tu entende isso assim, ó, bom, de alguma forma, por ter alguma ligação com religião, aquele teu crime é agravado. Então tu vai ser torturado, tu vai passar por 2 sessões de tortura, né? Uma sessão aí conta, tem um livro bem legal para vocês lerem sobre isso, que é da Lynn Hunt, que é a história dos direitos humanos, a história da invenção dos direitos humanos, algo assim, né? E aí ele conta, é o caso de Jean Calas. É um caso específico que o Voltaire ficou muito em cima por muito tempo, falando dessa tortura que tinha que ser abolida, porque não fazia sentido alguém ser torturado ou morto pela religião que ele... Né? Enfim, ele foi acusado de assassinato de algum membro da família, porque o cara tinha a ver com outra religião, eu não sei bem como é que é, mas o foco era o quê? É ser torturado pela religião que tu segue, né? Então eu acho bem legal que no direito isso começou a se resolver naquela época, porque o Voltaire ele era ligado ao direito nesse sentido, né? Então é massa que na política as coisas começam a mudar, no direito, né, na questão legal aí, e tudo isso com pouca base, né? Meio que a galera começou a reinventar tudo nesse período. Começou a surgir assim. aí. Começou a surgir, assim, né? Exato. Claro que algumas coisas têm influência na história no passado, mas né, eles começam a querer reinventar tudo. Mas então, para finalizar essa questão aí, a tortura a partir desse momento, nesse período na Europa no geral, e nesse livro que eu falei está lá as datas, as fontes e tudo mais, se alguém não acredita, né? Começou bem nesse período, em vários locais da Europa, começou a se abolir a tortura, sabe? Ó, a tortura já não é legal, tortura não é humano. Aí tá, daí tipo, essa ideia de humano começa a aparecer, a valorização do humano. Depois, aos poucos, eles começam a falar nos documentos que eles estão escrevendo sobre isso, sobre direito que o humano tem. E aí começa a surgir, né? Porque ele tem um direito de ser humano. Ele é um humano, então ele tem que ter um direito de humano. E aí começa a surgir. Começa a surgir toda... Eu queria fazer uma pergunta pra ti, assim, ó. Acho que nesse ponto seria bem fundamental tu falar pra mim, pra todo mundo aí. Qual que é a ideia básica, então, dos direitos humanos? Que eles não são criados, né, a declaração que a gente tem não é criada na França nesse momento, muito longe disso. Mas eu acho que tem a ver, né? Qual que é a ideia básica? Explica pra galera, assim, ó, que tem curiosidade, o que é direitos humanos, né? Fala aí pra nós o que é, tipo, basicamente, direitos humanos. A ideia que embasa isso. É muito legal conversar sobre isso com vocês, porque, assim, ó, é muito simples, sabe? Não tem muito mistério aí. Claro que existem teorias, existem livros, existem muitas discussões sobre isso, mas se vocês querem falar sobre direitos humanos, com qualquer pessoa que pergunte pra vocês, que surge essa discussão, é simplesmente assim, ó, o direito de você, que você tem por simplesmente nascer humano, entendeu? E isso não tem fronteira, isso não tem... Claro, tem fronteiras que isso não é respeitado, né? Sempre tem locais de violações e tudo mais. Mas Você... você... até vamos falar disso, né? Sim, sim. Vamos fazer essa ideia. Você nascendo um ser humano, você tem esses direitos. E isso é um pensamento base agora de toda... Assim, principalmente no Ocidente, existe bastante uma preocupação em cuidar disso. Sabe?
E nem sempre foi assim, né? Que nem ele tava falando, tipo, a tortura, muitas vezes a escravidão foi um negócio que era natural na sua época. Isso fere completamente qualquer direito do ser humano, porque o ser humano ele tem o seu corpo, né? Físico, tem o seu subjetivo, tem a sua mente, ele tem as suas emoções e nada disso pode ser destruído e afetado por pessoas externas. Exato, algo que é além daquela pessoa, né? Exato. Então, falando disso daí, eu quero lembrar da filosofia, então, dos justnaturalistas. Que, na verdade, são meio que aquele povinho dos contratualistas, tirando o Thomas Hobbes, que era cuzão do caralho. O Thomas Hobbes, ele vai dizer que a monarquia absoluta é necessária. Ele embasa o Estado dessa forma, né? Mas, tirando ele de contratualistas, os outros contratualistas, então, que eu vou citar aqui o Locke, o Rousseau, né, que são importantes, eles vão trabalhar com essa ideia do justnaturalismo, de direitos naturais. E é basicamente, eu acho que isso, né? É um direito inerente ao ser, né, cara? É um direito que tu nasce e tu já tem ele automaticamente, não importa quem você seja, entendeu? É natural, nasceu, tem. Pronto, não tem que fazer algo para adquirir. Se nasceu humano, tu Não tem, tem que né? ter uma certa idade, não tem que ter uma certa condição. Exatamente, então o ser humano está. Então, está os pronto. justnaturalistas, eles trazem, né, essa ideia importantíssima de que temos direitos naturais e são inalienáveis. Essa palavra é fundamental porque ela aparece na Constituição dos Estados Unidos. Lembra que eu falei antes? Que tudo dessa filosofia está lá. Então, assim, você nota que lá diz assim, eu não vou lembrar as palavras agora da Constituição dos Estados Unidos, porque eu não sou um fã também, né? Mas eles dizem assim, ó, temos essas verdades como absolutas, não sei o quê, que todo mundo nasce com direitos inalienáveis. O que é inalienável? Não pode ser tirado de você. Tá? Tu não pode dar ele, tu não pode perder ele, tu não pode vender esse direito, ele é teu e é só teu. Tá? E nesse sentido, quando eles falam que nascemos com direitos inalienáveis, eles dizem que são o quê? A busca pela felicidade, a igualdade, o direito pela vida, né? Então ninguém pode chegar e te matar. Daí tu vai falar, não, mas tem guerra, tem isso, tem um bandido que te mata, beleza, mas essas são pessoas que estão fora da lei. A guerra é um caso à parte, né? Mas no normal ninguém pode tirar a sua vida. Exato, né? nenhum ser humano pode ser objeto de um contrato, por exemplo, entendeu? Se o Gia falar assim Isso pra vai mim... contra a escravidão, por exemplo, também, né? Não, mas se o Gia falar, eu quero ser teu escravo, cara. Eu quero ser teu quero. escravo. Eu vou fazer um contrato que ele vai assinar. Isso não existe, entendeu? Ou eu gostaria de ser assassinado por alguém, por alguma razão. Não, isso não existe. Tu não pode dispor desses direitos. Esses direitos estão em você e você tem que continuar com eles sempre. Isso aí. Isso aparece na Constituição dos Estados Unidos e aparece na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França. Né? O que depois vai aparecer na Constituição da França também. É o que é fundamental nesse sentido. Tá? Tem uma pergunta para te fazer, Thiago, agora. Que eu falei um pouquinho ali, meio que uma bomba, assim, né? Pro senso comum, pelo menos. Mas é que assim, a galera costuma confundir muito direitos humanos com qualquer outra coisa e não com o que ele é de fato, né? Então eles sempre tem aquela dúvida, assim, os direitos humanos é coisa dessa galerinha da esquerda, é coisa de comunista, né? É para defender vagabundo. Eu costumo brincar com o Thiago, que o Thiago faz mestrado em direitos humanos, eu digo que o Thiago faz mestrado em defender vagabundo, né? Porque é essa tiração, então, com esse senso comum que está quebrado, né? Que é falho. Então, nesse sentido, eu queria perguntar pro Thiago, o que tu diria, assim, os direitos humanos são de direita, são de esquerda, não são de nenhum? Se poderiam ser encaixados, seriam mais de direita ou mais de esquerda? O que tem a dizer sobre isso? Essa é uma outra discussão que eu diria que é uma discussão muito simples, mas ela tem sido suscitada muitas vezes. Vocês já devem ter visto nas redes sociais de vocês e tudo mais, que a questão é a seguinte, né? Você é um defensor dos direitos humanos. Ponto. Isso quer dizer automaticamente que você é defensor da pedofilia. Isso quer dizer automaticamente que você é a favor de que pessoas que estupram outras pessoas, pessoas que matam outras pessoas, essas pessoas têm que estar livres, elas têm que continuar fazendo os atos ilícitos deles, assim. Então, você defende... tipo, eu defendo direitos humanos, então eu sou a favor de pedofilia, sou a favor de qualquer merda, é isso? É o que falam, né? Espero que não cortem essa parte, assim. Vamos cortar e editar. Mas é isso que pensam, né? Exato, essa é mais ou menos o pensamento de muita gente. E tudo bem, você pode ter esse pensamento, mas você tem que escutar a verdade, entendeu? Se você até agora não sabia o que é, escuta a verdade e aprende, entendeu? Uma pessoa que defende os direitos humanos, cara, é só alguém que defende que assim, ó, esse cara que cometeu um ato
bárbaro, um estupro, alguma coisa muito horrível, eu falo nesses atos assim porque são atos que chocam muito. Então, eu poderia falar de um furto, mas eu gosto mais de falar em atos que chocam porque isso chama um pouco mais atenção, né? São coisas mais... É o que usa no argumento, né? mais grotescas, assim. E se a pessoa cometer um ato desses, o que deve acontecer? A gente vive num Estado democrático de direito, né? Essa pessoa deve ser presa, flagrante ou não, ela deve ser processada, ela deve ser julgada. Caso ela for julgada e ela for culpada, ela deve cumprir pena dentro de uma penitenciária e tudo mais. Você sabe como é que funciona. Só que eu, pessoalmente, acho que essa pessoa não precisa ser torturada, entendeu? Ela não precisa ser morta, ela não tem que sofrer sanções físicas, porque ela é um ser humano, cara. E pessoas... Claro, eu não estou aqui pra, tipo, como é que tem aquelas pra passar pano, né? Pra desgraçado que comete coisas horríveis, assim. Só que ele tem que ser julgado e processado e ser condenado e vai cumprir a pena dele. Porque assim, ó... Como qualquer um, né? Aí tá. Porque se tu coloca e começa a dizer assim, nós vamos começar a matar essa galera, vamos começar a dar tiro, vamos começar a pegar eles na rua e tudo mais, isso começa a virar um estado de barbárie, sabe? E eu garanto pra vocês que se isso começa assim com às vezes crimes graves, depois isso vai pra pessoas que não cometeram crimes também, entendeu? O inocente morre junto, né? É complicado. Então a gente criou por muitos anos esse estado democrático de direito que a gente vive e tem regras, entendeu? Então, você comete um crime, você vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser preso. Se você tem culpa. Então, assim, cara, defender os direitos humanos é uma coisa que todo mundo deveria defender, entendeu? Porque, assim, Que é pra ti também, né? é pra humanos mesmo. É pra ti também. A menos que tu seja um alienígena, entendeu? É. Daí tudo bem, não precisa defender. Mas, cara, é uma coisa assim, é bem simples. Defenda que existam certas diretrizes para que todo mundo possa viver um pouquinho melhor, entendeu? E ser julgado igual. Ser julgado igual. E não é só na questão penal também, é na questão da dignidade. Todo mundo tem que ter certas prerrogativas por serem humanos. E assim, não são prerrogativas gigantescas, entendeu? Se tu vai ler as declarações e tudo mais, a gente pode falar isso um pouco depois, não tem nas prerrogativas dos direitos humanos que todo mundo pode ter um iate. É um exemplo esdrúxulo, mas é pra entender. São prerrogativas poucas, assim, que são só pra defender, tipo, que a pessoa tenha uma vida digna, sabe? Tem alguns exemplos? Saúde, liberdade, dignidade, respeito à sua religião, respeito ao sexo, respeito a tudo que é inerente a uma pessoa pra ela ser feliz, sabe? E é isso que é importante. Então eu diria que essa bandeira ela deve ser de todos nós. E numa questão de esquerda e direita, no ramo político, isso pra mim é inexistente. Assim, isso pra mim tem que ser uma bandeira de todos nós, porque tanto... É de humano, né? É o cara da esquerda, o cara da direita, o cara do centro. Isso não importa. Todos eles são humanos, entendeu? Então a gente tem que defender que essa bandeira seja sempre de todos nós. Muito bom. Cara, eu acho, naquilo que tu falou ali, eu acho que o grande problema, às vezes, dessa má compreensão da galera, tá no fato de assim, ó, tu foi lá, tu fez tu cometeu um crime bárbaro, assim, né? E aí eu vou dizer, nossa, por que ele tem que ter direitos humanos se a minha filha foi morta por ele, né? Eu acho assim, ó, pra essa pessoa passa a ideia de que os direitos humanos são pra você que fez a merda, entendeu? Então, tipo assim, ó, cadê os direitos humanos pra minha filha que foi morta? Esse é o argumento, tá? Onde é que tá os direitos humanos nesse momento? Aí que tá. Tu não tá precisando dele porque tu tá vivendo na lei, tu tá fazendo tudo certinho. Enquanto tu tá fazendo certinho... Tu tá vivendo como tu tá vivendo por causa deles. Entendeu? Exato, é bem tu tem as coisas que tu tem, a tua estrutura de vida que é uma estrutura ok, digna, porque esses direitos são respeitados. Então você está se beneficiando. Porque não é só uma questão penal, entendeu? E óbvio, a gente sempre tem que administrar as expectativas, né, pessoal? Porque, cara, sempre vai existir um cara doente mental, psicopata, que vai fazer coisas horríveis. Sempre vai ter esse cara. E, claro, a gente tenta tentar coibir isso, mas esse cara sempre vai estar por aí. E ele vai matar alguém. Sempre teve, né? Ele vai cometer um ato horrível. Olha só. É uma coisa complicada, mas é que tipo, tu tem que administrar isso, saber que isso vai acontecer. E é quase praticamente impossível com o que a gente tem hoje que isso seja coibido totalmente, sabe? Isso é péssimo, claro. Sim. Mas a gente não... É complicado demais, é muito difícil. Eu vou fazer um parênteses aí, ou não sei se terminou, mas assim, ó, sobre isso daí, de sempre existir e tudo mais, eu tenho um argumento, assim, que eu uso sempre, que é o seguinte, tá lá, se vocês pegarem Vigiar e Punir, do Foucault,
tá? No Vigiar e Punir, no início dele, isso é coisa de quem só leu o início do livro, tá ligado? Quem não leu tudo daí fala, é um exemplo do início, né? Mas enfim, eu realmente não li todo o Vigiar e Punir. Mas no início tem o quê? Tem a descrição, né? Ele relata lá um caso que também foi relatado há muito tempo e tudo mais, e ele recuperou aquilo, ele passa no livro o caso de um julgamento em praça pública, não lembro em que país da Europa, num período assim do absolutismo, tá? E cara, na boa, se tu for ler e começar de fato pelo início, não tenha almoçado antes, tá? Logo antes, e tenha que estar de estômago forte também, porque senão vai dar ruim. Assim, ó, tu lê aquilo, o quão detalhado é, e tu se enoja assim da brutalidade humana para julgar uma pessoa. Porque ele tinha cometido um crime, então o normal era torturar o cara. O normal, né? Por muito tempo era normal. Então torturavam ele para fazer ele pedir desculpa, pedir perdão, dizer se tinha mais alguém que ajudou ele no crime, tá? E depois seguia-se as rodadas de tortura para fazer, para daí punir. Depois era punição, como se o resto da primeira parte da tortura não fosse punição, né? Mas beleza. Então começa a punir e tudo mais. E a última parte da tortura era o quê? O cara era amarrado, cada um dos seus membros, os 2 pernas e os 2 braços, tinha uma corda amarrada, e na outra ponta de cada corda se amarrava num cavalo. E os caras em cima do cavalo, então, né, tacavam o cavalo pra frente, davam uma chinchada no cavalo ali, o cavalo ia indo esticando os membros do cara. Acho que vocês já viram, né, falar dessa tortura, isso, né, mostra em filmes até hoje, esse tipo de... Né? E o que acontece? O cara ficou horas sendo puxado, só que acontece que não foi tão fácil assim, né? Então não foi tão fácil de arrebentar os membros e matar a pessoa. Então o que fazia? O cara gritava, o cara esperneava, né? E ele suplicava assim, por favor, eu peço perdão. Ele chamou um padre no momento, o padre vem, né? E ele pede perdão a Deus, que ele nunca mais vai fazer isso, que ele aprendeu, né? E o padre fez uma bênção e tudo mais, mas só por cortesia, assim, então deu, acabou, mas continua a tortura. E começa a ficar embaraçante a situação, porque não arrebenta os membros do cara, fisiologicamente ele devia ser mais forte, não sei. E aí, o que eles começam a fazer? Eles começam a jogar cera quente, cera fervendo, então, nas ligações dos membros, para ver se ajudava a fraquejar. E mesmo assim não deu. E daí depois no final, então eles pegam facões assim, né, e começam a bater então para ir arrebentando aos poucos. E essa é o triste fim de um carinha qualquer, né? E daí vocês me perguntam: "Ah, mas a pena de morte ela ajuda, ela faz com que sirva de exemplo para as pessoas. Daí não vai mais ter vagabundo, não vai ter mais assassino, porque todo mundo tá vendo e vai ficar com medo", esse é o argumento, né? Bom, se eu vejo uma coisa, ó, aconteceu isso com o malandro, então nunca mais vou cometer crime. Esse argumento é falho, porque aconteceu isso. Esse é um exemplo de milhares e milhões, na verdade, que aconteceram na história. Sempre teve pena de morte nas civilizações antigas. E pergunto, parou de ter crime por causa disso? Nunca parou de ter crime. Como o Thiago falou, que, né, que não acabou, sempre vai ter um cara que a gente vai ter que lidar com ele. Controle as expectativas, como o Thiago falou. Controle muitas expectativas. Não vai viver numa utopia de um país perfeito. Né? Eu gosto muito do Foucault porque ele é um filósofo contemporâneo, né, cara? Eu mesmo, quando li a primeira vez o Foucault, assim, que foi atrás dele... Alcança um negocinho que a gente tá tomando, que não pode dizer o que é. Alcança um negocinho embaixo por baixo da mesa. Quando eu comecei a ler o Foucault, eu achava que ele era um cara antigo, assim, principalmente pelo início do Vigiar e Punir, né? Sim. E eu fui me aprofundar na obra dele e fui ver que ele é super contemporâneo. Super contemporâneo. E ele fala muito sobre a questão do poder do Estado sobre o ser humano, né? Exato. Inclusive ele fala sobre a questão do Estado ele ter poder sobre o corpo do ser humano com as suas regras, assim. E ele dá o nome disso de biopolítica, que é outra coisa que é muito interessante de se estudar, que é o controle biopolítico do Estado. O Michel Foucault ele fala muito sobre isso. O Estado controlando teu corpo, né? Ele controla tanto as pessoas que ele controla até o seu corpo físico, não só as suas ações, assim. Oh, legal pra caralho. Também tinha uma outra pergunta pra te fazer agora, e essa daí eu acho que é mais reflexiva, assim, mas bem de boa, vamos trocando ideia aí, que era a questão do... Assim, ó, como é que funcionam os direitos humanos a um nível jurídico? Porque as pessoas tendem a entender leis, direitos humanos, então deve ter uma lei aí, uma parada do tipo, que eu, pelo que eu já sei, não é bem assim que funciona e tudo mais.
né? Mas como é que funciona então os direitos humanos frente a isso? Porque tu pega, por exemplo, eu vou te traçar um cenário, daí depois disso tu destrincha em cima disso. Olha só, temos o mundo, tá? Um contexto geral, temos uma declaração universal dos direitos humanos, show de bola, mas os direitos humanos, eles, tipo, alguns seguem, outros não, em alguns países nunca ouviram falar disso, alguns países lincham mulheres na rua, podem estuprar, podem fazer o que quiser por causa de uma religião, por causa de uma cultura, e os direitos humanos não existem para essas mulheres, para essas pessoas que sofrem também. E por que que os direitos humanos não podem chegar nesse país? Qual é que é o lance, assim, o que que rola sobre isso? Assim, a gente começou a ver um movimento para positivar os direitos humanos, botar ele numa lei, botar ele num tratado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Porque o que aconteceu? Viram a quantidade de atrocidade que fizeram com as pessoas e com o mundo naquela época, coisas terríveis, inimagináveis, assim, que saem do nível de compreensão para quase um nível de fantasia, de tão horríveis que elas eram. É. E, se não me engano, inclusive foi... Tem gente que diz que não existiu, né? Ah, isso... Tem os babacas que falam isso. Se não me engano, inclusive foi a mulher do Ted Roosevelt, a Eleanor Roosevelt, que ela começa com um movimento para criar uma declaração de direitos humanos. Ué, mas não eram os comunistas? Os direitos humanos não eram comunistas, não era esquerda? Foi os Estados Unidos, cara. Ué, olha só. Eles começam com um movimento e eles fazem uma declaração universal de direitos humanos. Eles, tanto que isso aí também flerta com o surgimento da ONU ali e tudo mais. E eles fazem isso como um tratado, e esse tratado é ratificado nos estados, inclusive aqui no Brasil, né? Que ele passa as diretrizes de uma vida humana decente, assim. E só que assim, que nem tu falou, tem estados que não ratificam isso, tem estados que existem violações complicadas por causa de religiões, tem estados que são quase estados fracassados, assim, porque são estados que quase não existem mais por causa de guerra e coisa assim. Sim. Aí é complicado, aí a gente entra numa área do direito internacional, a gente entra numa área que, assim, existem interesses, existem economias muito fortes, existem a soberania dos países também, né? Isso, é meio que isso que eu queria perguntar pra ti, tipo, frente à soberania do país, tu não tem o que fazer, né? Não tem, é mais um princípio do que uma lei, do que uma regra, né? É complicado, é muito complicado, sabe? Quando tu vê, assim, porque o país é soberano, né? E a lei lá é daquele jeito, isso é muito complicado. A própria ONU, ela não pode impor nada, de fato, né? Não, ela não pode. Ela aconselha e dá sanções econômicas, assim. Tem um filme que eu gosto de usar de exemplo, quero que tu me fale se isso meio, anda no real, é meio ilusório isso, que tem um exemplo do filme Hotel Ruanda. O Ruanda tinha aquela guerra civil entre os Tutsis e os Hutus, e nesse filme, eu sempre uso esse exemplo, espero que eu esteja certo, não sei, mas a ONU chega lá, né, e eles estão ali meio que de mãos atadas. Eles estão armados, mas eles não podem atirar, né? Tem várias cenas que os caras dão tiro no chão, assim, os boinas azuis, né, os capacetes azul, e eles atiram no chão para assustar no máximo. Esse é o máximo que eles fazem, mas eles só estão ali representando algo. Então é meio que é assim mesmo, tipo, a ONU não tem um poder para impor Estado, nada, né? A ONU não é um Estado, a ONU é tipo uma organização. E a ONU, ela impõe sanções comerciais, assim, é uma das coisas que ela pode fazer e tal, e pode ser muito grave isso por um país, né? Só que se tu pega um país que já vem de uma ditadura absurda, assim, como a Coreia do Norte, tá numa guerra civil, uma sanção comercial não quer dizer nada, entendeu? Pode ser posição. Claro, se tu der uma sanção comercial nos Estados Unidos, não, é uma coisa grande, mas nesses países já fracassados isso não importa nada, entendeu? Então por isso que é tão complicado, sabe? Foda. Complicado. Mas eu gosto de dizer, quando eu falo de filosofia, né? Acho que a gente não tem uma regra, uma receita pronta para esse tipo de coisa, né? A gente segue, acho que aprendendo sempre e tentando lidar com essas coisas de forma mais racional possível. Exato. Acho que eu aposto nisso, eu aposto numa racionalização maior do ser humano cada vez mais, que possa resolver seus problemas de forma racional, né? De forma igualitária, que a gente possa conversar e mostrar que a gente não é mais bárbaro, né? Que a gente não precisa mais se matar para resolver os nossos problemas. Se eu brigar contigo, a gente pode conversar e não, né, sair no soco, por exemplo. Pois é, a gente nunca vai chegar na utopia, né? Mas a gente sempre tem que estar caminhando em direção a ela, assim. Ela tem que existir para tu caminhar para um A gente lado. nunca vai Né? chegar lá, mas a gente tem que caminhar para aquele lado. Tem uma analogia do Nietzsche, né? Do burro, né? O cara sentado em cima de um burro, que então ele tem a ponta do anzol e na ponta do anzol, lá na frente do burro, ele deixa o feno. Então o burro vai sempre caminhando em direção ao feno, que seria a utopia. Ele vai chegar? Não, ele nunca vai chegar. Mas se ele não botar aquilo, o burro teria empacado e ele não caminha, ele não anda. Então é meio que essa ideia, né?
o texto do professor Paulo Westerceifer, que traz essa analogia aí, né, ele bota assim, ó, cabe a nós criar o nosso próprio feno. O ser humano tem que criar o seu próprio feno, criar a sua utopia, criar seus objetivos, e eu acho que tem que ser um objetivo bom, né? Acho que tem que ser nesse sentido dos direitos humanos, da racionalidade, né? Que é uma coisa que surgiu ali nesse período do iluminismo, e acho que é o que a gente pode tirar de bom de lá, né? Isso mesmo. Isso aí, galera. Então, a gente tava aqui na Orion hoje, então vai ficar esse vídeo gravado. Depois a gente vai ter outros, né? Vai ter outros. Vou fazer uma... Vamos... Aí eu e o Thiago, a gente tá tentando fazer um projeto. Vamos ver, a gente vai fazer um teste hoje. A gente tá tentando bolar um podcast, né? E aí, vamos tirar desse vídeo só o áudio, ver o que rola e tudo mais, né? E ver como é que fica. Quem sabe aí daqui uns dias no Spotify tem alguma coisa já. Tá? Então fiquem ligados aí, tá? E era isso. Valeu, Tito. Até mais. Valeu, galera.